Olá, meus amores, bom dia! Nessa quinta-feira iremos ter revisão de religião. Então, pegue seu livro, abra na página 42, onde iremos relembrar aí o assunto, não é mesmo? Da história, da parábola, o empregador fiel e o empregador infiel. Lembra dessa aula? Vocês lembram dessa história? Já foi dada a aula, já foi colocado um vídeo, não é mesmo? Hoje nós vamos fazer só um apanhado do que essa parábola quer nos dizer, né? Quer nos ensinar. E essa parábola, que é do servo, do empregado fiel e do empregado infiel. Tinha um senhor que era dono de uma fazenda e ele precisou ir na cidade, não é mesmo? Então, ele chamou 2 servos mais antigos, né? E entregou a fazenda na mão daquele que era mais velho. Isso, porque ele tinha uma confiança sobre aquele empregado e ordenou aí algumas ordens. Vocês lembram qual foram essas ordens que o patrão disse para o empregado quando entregou a fazenda para ele? Lembra? Disse que era para ele cuidar dos animais, do dinheiro, pagar os funcionários em dia, dar comida para eles, não é mesmo? Fazer todas as coisas certinhas que o dono da fazenda fazia. Então, ele deixou essa responsabilidade para o empregado infiel, que era o mais velho, que deixou a fazenda em sua mão. E esse empregado, ele honrou com compromisso e a responsabilidade de ficar responsável por toda a fazenda? Não, né? Por quê? Porque ele não tinha um bom caráter, não é mesmo? As pessoas que não têm um bom caráter, ele não honra com a palavra. Sabia que a palavra, ela vale dinheiro? Isso, ela é o nosso passaporte. Isso mesmo. Se eu tenho palavra naquilo que eu digo, então eu sou uma pessoa muito valiosa, porque aquilo que eu disser eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer. Então, a responsabilidade, né, que aquele senhor entregou na mão do empregado infiel, que ele confiava, dizendo, né, que iria tomar de conta aí da fazenda com todo amor e carinho, ele fez o quê? Ele mentiu, ele não fez nada daquilo que ele disse, não é mesmo? E vocês acham que isso é certo? Que devemos mentir? Que devemos enganar as pessoas? Os nossos pais, os nossos familiares, os nossos amigos. É certo enganar? Você está aqui sabendo dentro do seu coração que você não vai fazer nada daquilo que sua boca está falando? Então, vocês acham que Deus, ele se agrada disso? Eu acho que não. Deus, ele não se agrada de um coração mentiroso, arrogante, né? Que só pensa em si próprio, né? Que despreza as pessoas pobres, humildes, não é mesmo? Por se sentir superior. Então, ele não agiu de maneira correta e Jesus também não se agradou dele, né? E aí, quando o patrão chegou, que viu aquela desordem, né? Os funcionários aí não tinham recebido dinheiro, não tinham comido direitinho. E aí, o que foi que ele fez? Ele colocou tudo em ordem, né? Assim será o nosso Deus. Lembra que o nosso mundo, ele tá todo de ponta pro ar, não é? Em alguns lugares é quente demais, em outros lugares não tem água de jeito nenhum, em outros lugares chove demais, não é mesmo? Muita doença. Então, quando Jesus vir, essa parábola nos ensina que quando Jesus vir, ele colocará tudo em ordem. Isso mesmo. Ele separará os bons dos maus. Aquele que for bom de coração, né? Vai se sentar ao lado dele.
lá na mesa que Deus preparou para nós. E aqueles que for mal de coração, irá ser destruído. Isso mesmo. Então, essa parábola, ela vem nos ensinar que devemos, cumprir com as nossas responsabilidades, andando na verdade, falando a verdade. E nunca há mentira. Não é mesmo, meus amores? Essa parábola, ela é muito interessante, eu acho. Porque você pode esconder, a verdade das outras pessoas, mas de Jesus você não pode. Jesus, você não pode esconder a verdade dele. Então, se você estiver mentindo aí, pensando que Jesus não está vendo, Jesus sabe de tudo, Jesus está vendo tudo. Então, não vamos mentir, tá bom? Já na página 46, nós iremos lembrar aí de um senhor que era chefe dos cobradores de impostos. Isso, e as pessoas tinham muito raiva dele. Quem é que nós estamos falando? Isso, e ele era baixinho, Zaqueu. Zaqueu, como ele era um homem rico, e ele era o chefe dos cobradores, ele já tinha aí juntado muitas riquezas, mas ele tinha um coração vazio. E isso, faltava alguma coisa para preencher aquele coração vazio. E aí, Zaqueu ouviu falar de uma pessoa maravilhosa que fazia milagres, realizava curas de cegos, paralíticos, doenças, não é mesmo? E falava da simplicidade e andava com os pobres. Isso. E Zaqueu, ele ficou assim, bem assustado, o coração dele bateu acelerado, porque ele precisava de algo para preencher esse vazio que tinha no seu coração. Ele tinha tudo, Ele tinha aí uma casa bonita, muito dinheiro, tinha um emprego bom para aquela época, não é mesmo? Mas ele estava faltando alguma coisa, a paz interior. E aí ele ouviu falar de Jesus e ele ficou muito, muito, muito curioso para saber de Jesus, Porque ele, além dele ser um cobrador de impostos e rico, ele também tinha um coração bondoso. Vocês não acham que Zaqueu tinha um coração bondoso? Porque ele encheu o coração dele de felicidade ao falar de Jesus. No entanto, tinha tanta gente acompanhando Jesus numa multidão, não era mesmo? E ele era muito baixinho, ele não conseguia ver. Mas aí ele teve uma ideia genial, Eu não posso passar pelaquela multidão. Também sou baixinho, não vou conseguir ver Jesus. E aí ele pensou. Então, ele teve uma ideia. Ele teve a ideia de subir numa cadeira, de subir no muro, de subir na mesa. Ele precisava subir em alguma coisa para ver Jesus, E ele então subiu em uma árvore, que era uma figueira. E quando Jesus ia passando, Jesus viu aquele pequenininho homem lá na árvore e disse: "Ei, Zaqueu, desce daí, eu preciso ir na sua casa." E Zaqueu ficou muito assustado, porque ele conhecia Zaqueu. E Zaqueu: "Meu Senhor, você me conhece." Jesus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Isso, Jesus, ele é muito sábio, Jesus é muito maravilhoso. Então, ele já conhece cada um de nós. E ele chamou Zaqueu, e Zaqueu desceu daquela árvore, E aí as pessoas, como ele era um cobrador de impostos, sabia que quem era um cobrador de impostos era mal visto por uma pessoa má, que roubava os outros naquela época. Então, as pessoas não gostavam de Zaqueu, porque ele era cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos. Ele que mandava em todos aqueles que iam cobrar o imposto, porque naquela época a violência era intensa, Ou você pagava com dinheiro, ou você pagava com a sua vida, Então as pessoas viam ele como uma pessoa má e não gostavam de Zaqueu.
Mas aí aquela multidão ficou murmurando, e Jesus, ele não se importava com o que as pessoas diziam, ele se importava com a integridade dele, né? De cumprir com a promessa que Deus fez para nós, que era de nos dar a salvação. E ele veio para cumprir essa promessa. Então, não importava o que as pessoas dissessem ou falassem, ele era firme naquilo que ele dizia e naquilo que ele fazia. Né? Ele não tinha meio termo. Ele não ia pela cabeça dos outros, e sim pelo coração ligado a Deus. Jesus, antes dele fazer as coisas, ele orava bastante, falava com o Papai do Céu, e era que ele ia fazer as coisas. Ele só fazia aquilo que Deus determinava. Ele nunca agia por conta própria, né? E Zaqueu desceu imediatamente da árvore e abriu as portas de sua casa para Jesus. Quando Jesus entrou, o que aconteceu? O que Zaqueu ganhou? Zaqueu ganhou mais dinheiro? Zaqueu ficou mais rico? E o que foi que Jesus ordenou para Zaqueu? Né? Disse que Zaqueu tinha que fazer para fazer parte do reino do céu. Então Jesus disse: dê tudo que você tem aos pobres, não é mesmo? Porque ele tinha, além dele pegar os impostos, ele pegava mais, né? E aí Zaqueu, com o coração aberto, recebeu a salvação do seu coração e fez tudo que Jesus disse. Deu aí para os pobres tudo aquilo que ele tinha tomado, ainda deu mais um pouquinho, né? E seguiu a Jesus. E Jesus disse para ele: a partir de hoje, a salvação entrou pela sua casa. Então, gente, Jesus veio nos falar a nossa salvação, né? Que ele veio para nos dar a vida eterna, mas nós precisamos também, né, fazer com que isso aconteça, né? Não é porque Jesus morreu lá na cruz que eu vou ficar esperando o dia da volta de Jesus e não fazer nada. Não, eu tenho que caminhar até o dia que Jesus vier nos buscar, tá bom? E como é que eu vou caminhar? Fazendo o bem ao próximo, amando o próximo como a mim mesma, não é mesmo? Tendo um coração que agrade Jesus. E você tem um coração que agrade Jesus? Que bom! Jesus está muito feliz porque você tem esse coração que agrada a Deus. Então, lembramos aí da história dos dois empregados infiéis. Não, dos dois empregados, o infiel e o fiel, né? Desculpa. E agora, lembramos a história de Zaqueu. E agora nós vamos lembrar da história do fariseu e do publicano. Vocês lembram da história do fariseu e do publicano? O que Jesus conta? Lembra que eu estava dizendo que tudo que Jesus ia fazer, ele subia ao monte e ia orar a Deus. Ia falar com o pai dele. E aí, quando ele orava, e Jesus falava, e Deus falava no seu coração, quando ele voltava, ele sabia o que ele ia fazer, não é mesmo? Ele reconhecia as fraquezas que ele tinha, ele perguntava o que ele tinha que fazer, né? E Deus ia orientando ele e perdoando. Isso mesmo. E assim somos nós. Nós temos que todos os dias orar a nosso Papai do Céu, agradecendo pela nossa vida, pela nossa família, pelo dia que raiou todos os dias, não é mesmo? Pela noite, agradecer pela nossa saúde e por todos os bens que Deus tem nos dado. Isso mesmo. E aí, a parábola do fariseu e do publicano vem nos lembrar disso, que precisamos falar com Deus todos os dias, mas uma fala sincera. Não é uma fala ditada ou então seguindo regras. Que eu tenho que falar com Deus e será dessa forma, passo a passo.
Não. Falar com Deus é entrar na intimidade, né? E falar sinceramente. Ser humilde para reconhecer os erros, ser humilde para pedir desculpas, não é mesmo? Porque nós somos pecadores e todos os dias nós precisamos do perdão de Deus, né? E a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, que era uma pessoa religiosa e que seguia a doutrina, seguia todos os passos que a doutrina dizia, como pagar o dízimo, como ir na igreja, né? Mas ele tinha um defeito muito grande. Ele dizia que era religioso, mas ele humilhava as pessoas. Ele não se misturava com as pessoas mais pobres, mais humildes. Eles diziam que essas pessoas, elas eram impuras. E aí, ele não fazia o mandamento que Deus mandava, que Deus nos ensina, né? Amai-vos uns outros como a si mesmo. Ele não fazia isso. Ele achava que por ele cumprir com aquilo certinho, né? De confessar, de comungar, de ler a palavra, de pagar seu dízimo, né? Ele se achava que era o Todo-Poderoso, que já estavam aí salvo, não é mesmo? E o outro publicano, ele era um cobrador de impostos. E as pessoas, como eu disse lá na história de Zaqueu, não gostavam dos cobradores de impostos. Isso, mas era um trabalho que eles tinham, como qualquer um. Eles trabalhavam para o rei. Eles tinham que trabalhar para o sustento da sua própria família. E mesmo assim, as pessoas não o gostavam ou achavam que eles eram mal, né? Alguns eram mal de verdade, mas outros não é mesmo? Então, quando foram para a sinagoga, que era o local que eles rezavam, falavam com Deus, que é o mesmo que a igreja, né? Quando chegou lá, o fariseu achou que ele era um homem, não era um homem digno de se ajoelhar, ficar em pé, né? Porque ele se achava que já fazia as coisas certas e que não podia, que aí não era para se ajoelhar. E ele ficou em pé, fez suas orações, disse para Deus que cumpria com aquilo que a doutrina dizia, como pagar o dízimo, como ler a palavra, né? Mas dentro do seu coração era um coração arrogante. Porém, quando ele viu o fariseu, ou publicano, desculpa, quando ele viu o publicano, ele não quis nem se aproximar do publicano, né? Ele ficou zombando daquele homem que estava ali de joelho, humildemente, pedindo perdão a Deus pelo seu trabalho, não é? E pedindo perdão a Deus por todas as coisas que ele fazia. E aí Jesus vendo aquilo, vendo que o publicano, né, humilde, se ajoelhou, né, pediu perdão, reconheceu os seus erros. E aí o fariseu, em pé, muito dono da verdade, não é mesmo? Por achar que era religioso, fez o quê? Ficou lá em pé. E Jesus viu aquela situação e disse, né, que o fariseu, que o publicano estava perdoado e que ele sim fazia parte do reino dos céus, por ser humilde e reconhecer os seus erros, não é mesmo? Então, não é porque, né, eu vá todo dia para a igreja, todo dia, que eu vou ser salvo. Não, porque Jesus, ele conhece o nosso coração, ele sabe da nossa intimidade, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe dos nossos erros. Então, quando nós mentimos,
quando nós fazemos algo errado, quando nós nos achamos melhor do que o outro. Jesus, ele não se agrada desse tipo de atitude. Não. Mas quando nós reconhecemos que fazemos isso tudo, né? Porque nós fazemos, não é mesmo? Mentimos, achamos que sabemos mais do que os outros, mas a simplicidade de pedir perdão e de reconhecer que temos essa falha em nós, é tão grandioso que Jesus, ele nos dá o perdão e nos permite aí a graça de sermos salvos, a partir do nosso coração aqui, ó, arrependido e humilde, tá bom? E aí, a nossa revisão de hoje nos ensina 3 parábolas, isso mesmo. E essas 3 parábolas, elas são ligadas umas à outra, né? Num ensinamento muito lindo, que é a verdade, o perdão, a misericórdia e a humildade, né? Isso são as coisas que agradam o coração do nosso Deus. Isso mesmo, para que nós possamos ter a parte do céu que Ele nos prometeu, tá bom? Então, se você fez algo errado, né, e tá aqui guardadinho no coração, peça desculpa, viu? Fale com Deus, peça desculpa para Ele, se você magoou aí o coleguinha, ou se você magoou o papai e a mamãe, peça desculpa, porque assim você estará libertando seu coração, né, do egoísmo, da falsidade e deixando Jesus entrar com amor e humildade. Tá bom, meus amores? A tia fica muito feliz em falar de Jesus, porque Jesus é maravilhoso, né? Quando a gente conhece Jesus, né, a gente se alegra. Então é importante conhecermos Jesus, porque eu só posso falar daquilo que eu conheço. Então, vamos conhecer mais e mais Jesus nas nossas aulas de religião e o que Ele quer nos ensinar. Então, meus amores, que essa revisão tenha lembrado aí um pouco dessas 3 parábolas e que você continue aí estudando para fazer a sua provinha, tá bom? Na próxima semana nos encontraremos lá na escola com as nossas avaliações, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem na paz de Jesus. Que o Espírito Santo possa conduzir todo o nosso dia de hoje, tá bom? Tchau!